Agora eu vou mexer um pouco nesse código aqui, só para vocês entenderem como é que funciona. Vamos brincar um pouquinho com esse código, tá? Então, o que eu falei para vocês, a função que é responsável pelo desenho, ela está especificada aqui na glutDisplayFunc, tá? Então, o glutDisplayFunc desenha, ele vai lá e busca essa função no nosso código e encontra, tá ela aqui, tá? Mas nada impede que eu faça algo desse tipo aqui, tá? Então, eu pego toda essa parte aqui, que seta a cor. Desculpa, eu pego toda essa parte aqui, que seta o quadrado, e jogo aqui dentro de uma outra função que chama quadrado, que eu posso chamar aqui dentro, tá? Então, se eu rodar esse código aqui, ele, ele funciona da mesma forma, está gerando o mesmo quadrado branco, né? Nada de diferente, tá? Tá meio lentinho o meu Xcode aqui, mas ele roda, tá? Então aqui só tem um. Ele gera lá o nosso quadrado do jeito que a gente gerou inicialmente, porque a única coisa que a gente fez foi gerar uma função que chama quadrado, tá? E aí eu chamo ela em separado aqui nessa função quadrado, tem as coordenadas no meu quadrado, tá? Então eu poderia ter uma função triângulo, poderia ter uma função quadrado, poderia ter uma função círculo, né? Cada uma dessas funções responsáveis por desenhar um objeto diferente, tá? Então vamos mexer mais um pouquinho no código, tá? Então vamos supor que eu quero desenhar outros quadrados, tá? Eu quero desenhar vários quadrados, tá? Cada um com coordenada um pouquinho diferente, tá? Então eu tenho aqui coordenada x e coordenada y, tá? Então eu quero posicionar, eu quero mexer na posição desse quadrado, tá? Então eu poderia ter aqui duas variáveis que eu vou chamar de inc(x) e inc(y), tá? E aí, em vez de desenhar esse quadrado nessas coordenadas aqui, passadas entre o GL vertex 2F, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, tá? Em vez de desenhar ele nessas coordenadas, a gente faz o seguinte, tá? Então, em vez de meio, eu vou fazer ele um pouquinho menor, tá? O meu quadrado vai estar lá entre 0,25 e menos 0,25, tá? Em x e em y, tá? Que foi o que eu fiz aqui. E aí eu vou fazer o quê? Em todas as coordenadas x, eu vou adicionar essa int x aqui, tá? Então, em todas as x, em vez do meu quadrado estar nessa posição, ele vai estar nessa posição, mais int x, e aqui mais int y, tá? Então, minha coordenada x e a minha coordenada y está sofrendo uma alteração desse incremento em x e incremento em y, que a função quadrado está recebendo, tá? Agora, aqui, o que a gente poderia fazer, tá? Eu poderia chamar a função quadrado dessa forma, tá? Passando menos 0,5 e menos 0,5, tá? Para inc(x) e inc(y). Aí eu poderia chamar novamente a minha função quadrado, agora passando... desculpa, vamos começar no mais aqui, tá? Mais, menos mais, e menos, tá? Então agora, na verdade, eu vou desenhar não um quadrado, mas vou desenhar 3 quadrados, tá? Cada um desses quadrados vai estar numa posição diferente, tá? Porque cada um dos meus vértices, a coordenada x que eu setei aqui, ela sofre esse incremento e a coordenada y sofre esse incremento, tá? Então vamos ver o que acontece lá quando a gente compila? Agora lá, desculpa, agora lá eu tenho os meus 4 quadrados, tá? A coordenada inicial desse quadrado seria menos 0,25, 0,25 em x
desculpa, ele estaria variando entre menos 0,25 e 0,25 em x e o mesmo em y. Por isso que ele ficou menorzinho, o nosso quadrado, tá? Então, aqui vocês viram que a gente desenhou 4 quadrados. O primeiro dele, que estava centralizado aqui, ele sofreu um incremento em x e um incremento em y, então ele veio parar aqui, tá? O segundo, ele sofreu um decremento em x e um incremento em y, ele veio parar aqui, tá? Depois, ele sofreu um incremento em x e um decremento em y, ele veio parar aqui, tá? Eu estou falando esse incremento e decremento de acordo com o sinal mais e menos aqui da chamada da função quadrado, tá? Em que x e em que y, tá? E depois um decremento em x, decremento em y, tá? Ele veio parar aqui. E aí a gente tem então os nossos 4 quadrados, tá? Todos brancos, tá? Por que todos brancos? Porque a gente setou a cor branca e mandou desenhar 4 objetos, sem mudar o estado da cor em nenhum momento. Então, ele gerou 4 quadrados brancos, tá? Então, vamos lá, vamos mudar mais um pouquinho. Agora, vamos gerar diferentes cores, tá? Então, primeiro eu vou setar a cor vermelha e vou pintar o primeiro quadrado. Opa. Depois, eu vou gerar a cor verde e vou pintar o segundo quadrado. Depois, eu vou colocar a cor azul e vou pintar o terceiro quadrado. Depois eu vou colocar uma outra cor, que vai ser a composição de vermelho com verde, e eu vou gerar o último quadrado, tá? Então, vamos rodar. Aqui no Mac tá dando esse probleminha na primeira vez que você gera o programa, não sei exatamente por quê. Eu não costumava usar o OpenGL aqui no Xcode, no Mac, por isso que tá... Eu vou identificar por que ele, a princípio, ele gera os quadrados pequenos aqui no canto, tá? Depois eu falo para vocês. Então, tá lá, né? Eu falei que o primeiro quadrado é o vermelho, né? Então, a gente setou a cor vermelha e chamou a função quadrado, passando 0,5, 0,5. Então, o quadradinho que inicialmente seria centralizado na origem, ele foi 0,5 para cá e foi 0,5 para cima, então ele veio parar aqui, tá? Depois, o segundo, que é o azul, ele sofreu aqui, né? O segundo quadrado é o quê? Menos 0,5 em x e mais 0,5 em y. Então, menos 0,5 em x, mais 0,5 em y, tá? Então, desculpa, o quadrado verde, né? Menos 0,5 em x, mais 0,5 em y. Ele veio parar aqui, tá? Depois, o quadrado azul. O quadrado azul é esse daqui. Então, mais 0,5 em x, menos 0,5 em y. Mais 0,5 em x, menos 0,5 em y. Ele veio parar aqui, tá? E aí, a composição, então, de R e de G deu essa cor amarela. Então, menos 0,5 em x, menos 0,5 em y, ele veio parar aqui, tá? Então, essa foi a primeira variaçãozinha lá do nosso programa quadrado.c, tá?